Eu sou Josué Lima, consultor legislativo da Unidade de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente, aqui da Assessoria Legislativa da Câmara. A gente está há alguns anos aí editando essa revista Texto para discussão. Você me perguntou quem eu sou, né? Eu sou um entusiasta dessa revista. Ela surgiu de uma necessidade que a gente encontrou, alguns colegas encontraram, de produzir artigos, informações de interesse da casa. A gente conversava pouco sobre o tema, né? E havia uma revista editada pela casa que deixou de ser publicada em 2008 e isso se deve em parte ao fato de haver um custo muito elevado na produção de uma revista impressa, enfim. Então surgiu a ideia de fazer um periódico que fosse mais dinâmico, mais direto, mais objetivo, que abordasse um tema, fosse produzido por meio eletrônico para facilitar o acesso das pessoas. E aí, em conjunto com a biblioteca, com a editoração gráfica e também com o apoio da comunicação social, a gente começou a editar essa revista em 2015. Os temas são temas recorrentes na casa que mobilizam muito a participação de deputados, de assessores. Em regra, temas de interesse do Distrito Federal, temas que são discutidos e deliberados pela Câmara Legislativa e que, no nosso entendimento, muitos deles mereciam uma análise um pouco mais acurada, um pouco mais detida. A gente sentiu falta na conversa com parlamentares e com assessores de informações sobre temas às vezes de uma complexidade um pouco mais elevada para, de alguma forma, assessorar no trabalho de parlamentares e assessores. Na primeira edição da revista, a revista tratou do racionamento de água, uso de água, na verdade, né? Os vários usos que podem ser conferidos à água, inclusive reuso de água. É um momento bastante complicado para o Distrito Federal, um momento em que houve uma crise hídrica muito grande, os debates aconteciam na casa, mobilizou grande parte dos parlamentares que apresentaram proposições sobre o assunto, então foi um tema que encontrou bastante acolhida pelo momento em que o Distrito Federal passava. Mas houve edições sobre planejamento urbano, uma discussão sobre o regimento interno da casa, algumas questões que são bastante controversas a respeito da aplicação do regimento interno. Inclusive, nesse artigo, nós falamos um pouco desse mito que se criou a respeito da impossibilidade de iniciativa parlamentar para determinadas matérias, sobretudo aquelas matérias que tratam de ordenamento territorial. Então, nós discutimos uma série de temas a respeito do regimento que ainda causam um certo interpretações divergentes ainda na casa. Um artigo tratou a respeito de um tema também que é bastante recorrente aqui na casa, sobre cremação, sobre cemitérios. Houve várias iniciativas parlamentares também sobre o assunto, projetos de lei, indicações parlamentares sobre o tema. Então nós entendemos que seria o momento também de fazer uma discussão sobre o assunto e foi produzido um texto, salvo engano, de número 12. E o último texto, ele trata da região metropolitana de Brasília, essa nova edição que lançamos, o número 14. O Distrito Federal e o chamado entorno possuem relações bastante complexas, relações econômicas, relações sociais e ambientais também. Existe uma integração reconhecida entre o Distrito Federal e os municípios vizinhos, municípios goianos, porém, juridicamente, a região metropolitana ainda não foi oficializada. Isso gera uma série de problemas que nós discutimos na edição de número 14 da revista. Recentemente foi editada uma medida provisória na gestão do ex-presidente Temer,
E esse tema começou a ser debatido aqui na casa também, é um tema de interesse direto da Câmara Legislativa. Infelizmente, essa medida provisória ela não foi convertida em lei, não houve acordo entre Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, os governadores não chegaram em um consenso, enfim, e a medida provisória ela não foi convertida em lei. Mas a forte interação existente entre Distrito Federal e entorno, basta a gente dizer que grande parte da população que hoje vive no chamado entorno, nos municípios goianos vizinhos, são brasilienses, são pessoas que nasceram em Brasília e, em virtude do elevado custo de moradia aqui na capital, passaram a morar nos municípios goianos vizinhos. Agora, há uma interação forte também na área de serviços. Os moradores do chamado entorno demandam bastante serviços no Distrito Federal. A gente tem observado também com a crise na saúde, muitos moradores do Distrito Federal também têm utilizado serviços no entorno, nos municípios vizinhos. E essa relação, essa forte relação existente entre o Distrito Federal e as cidades vizinhas provoca uma série de implicações, tanto em termos de transporte público, como no que se refere à coleta e tratamento de resíduos sólidos, na política ambiental também, e por aí vai. Segurança pública, combate a enfermidades, uma série de implicações. E a região metropolitana, preciso dizer, ela existe de fato. Os municípios goianos já estão conurbados com o Distrito Federal, porém ainda não existe de direito, e isso tem mobilizado realmente muitos debates aqui na casa. Esse artigo foi escrito por mim. Nós recebemos aqui na Unidade de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente pedidos de estudo sobre esse assunto, respondemos o pedido de estudo que foi feito. Havia até um evento agendado para discutir esse assunto aqui na casa, que depois foi cancelado. E depois de um tempo, produzimos o artigo a partir de algumas informações que nós obtivemos na resposta a essa consulta que foi feita à unidade. E o trabalho aqui na unidade nos dá tem essa característica. Há muitos pedidos de estudos, de avaliações feitas à unidade que podem ser compartilhadas com os outros parlamentares por meio da elaboração de artigos. Então, essa foi a nossa ideia, né? Não permitir que essa informação ficasse restrita apenas a um parlamentar, e ao redigirmos o artigo, resultamos por compartilhar essas informações com os demais gabinetes da casa também. Eu quero fazer um convite a todos os colegas da casa, aos assessores parlamentares, aos parlamentares também, fazer um convite especial a eles, que acessem o periódico Textos para Discussão na intranet ou na internet por meio da Biblioteca Digital da Casa. São artigos bastante curtos, entre 40 e 50 páginas, tratando de um assunto apenas, de maneira bastante direta e objetiva, porque a gente sabe que o tempo dos colegas e dos parlamentares, sobretudo, é um tempo bastante restrito. Então, a gente quer ir direto à informação e, com isso, dar uma colaboração à casa, no sentido de formar massa crítica na avaliação de matérias que estão em discussão e que podem, inclusive, ser objetos de fiscalização ou até de apresentação de proposições. Então, fica o convite aí a todos os colegas para acessarem a revista na internet e no Google também. Só colocar lá Textos para Discussão, Câmara Legislativa na barra de pesquisa, que vocês terão acesso a todas as edições.